muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Que hoje tem um convidado que está aqui pela primeira vez. Demorou, hein, pra gente conseguir. Demorou pra gente conseguir. Quase um popstar de tão difícil que foi conseguir, mas exatamente. Seja muito bem-vindo. É o Jefferson Ferrares, que é vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. Ufa! Seja muito bem-vindo ao nosso sofá. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Dani. Longe desse negócio de artista, tal, nada disso. Eu acho que eu sou muito mais enrolado, né? Aquela agenda muito cheia de compromissos. Que pode ser desorganizado, não sei, né? Mas, qualquer definição. Foi um pouco difícil, mas felizmente deu certo. Sim. Estamos aqui hoje, super feliz. Já vi muitos colegas conhecidos participar e adoro o podcast, o programa aqui, então vamos lá. A gente fica muito feliz de você estar se sentindo à vontade, enfim. Acho que a gente te traz também num momento que, pelo menos agora, temos um fiozinho de esperança aí para falar um pouquinho sobre essa questão do mercado. A gente, como a gente vem falando já, 2025 não foi um ano fácil, né? Para o mercado de caminhões. Muitos desafios pela frente. Estamos começando 2026, que a gente também já sabe que não vai ser fácil, mas com um fiozinho aí de esperança, com esses incentivos do governo. Então, eu queria que você desse pra gente, assim, um overview, assim, de como foi. Mas apesar que também a Mercedes, eu acho que deu um salto bom ali, né? Teve um crescimento aí mesmo diante dos desafios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Tá bom, vamos tentar organizar, começando do que aconteceu em 2025. E aí, o que a gente espera para esse ano, né? 2025 não foi um ano tão simples, né? Um ano de queda de mercado total. Desde o começo do ano, vários indicadores iam apontando para esse lado e talvez o principal causador disso é a elevação da taxa de juros, que tornou muito mais difícil a compra do caminhão por parte do cliente, seja o varejo, seja o grande frotista. Mas a Mercedes, felizmente, performou de forma diferente, né? Então o mercado caiu 9, a Mercedes subiu 11, comparando ao ano anterior, ganhou mais de 4 pontos percentuais. Então para nós foi um ano realmente muito gratificante, né? A gente conseguiu crescer em todos os segmentos, sejam nos médios, semipesados e nos extra pesados, on-road e off-road, a Mercedes conseguiu crescimento em todos. Então para nós particularmente foi um ano muito especial. A gente conseguiu atender e atingir novos clientes, então foi um crescimento não somente orgânico, mas foi um crescimento realmente de ter novos clientes na nossa carteira, e isso daí mostrou para nós que o caminho que a gente estava construindo realmente tem um potencial de dar muitos mais frutos, né? E aí chega 2026. A gente fechou o ano com uma série de incertezas, nós estivemos juntos em alguns eventos conversando sobre isso, outros colegas do setor também falando que seria um ano bem complicado também, mas num consenso geral, inclusive o nosso, é que não iria ficar pior do que foi 2025, ou seja, 2026 ia ser um ano de estabilidade em relação a 2025, por uma série de razões, apesar da taxa de juros, né? E felizmente no finalzinho do ano, a gente recebeu a informação de que o governo soltaria esse programa, que se concretizou agora a partir do mês de janeiro. Isso, sem dúvida, como você pontuou, começa a trazer alguma luz de uma esperança ainda maior, que pode ajudar muitos dos nossos clientes e a nós, consequentemente, para desenvolver os negócios nesse ano. Isso é muito bom. E quando você mencionou 2025, que vocês tiveram esse crescimento, vocês atribuem ele ao quê? De repente, a renovação da linha de vocês? Ou alguns segmentos que vocês também atuam, porque pesados não foi tão bom, mas vocês também atuam em outros segmentos? No final do ano de 2024, a gente já chegou com algumas novidades. Na verdade, a gente abriu 2024 com novidades, se vocês lembrarem, né? Já em comecinho do ano, a gente fez um evento de lançamento de facelift dos veículos Atego. Depois a gente saiu na Fenatran com novos Acelos, né, novos modelos Acelo de 11 e 13 toneladas. A gente conseguiu manter uma estratégia, no meu ponto de vista, bem acertada, onde a gente conseguiu introduzir os veículos, os modelos novos, mantendo também
um pouco dos veículos antigos, especialmente para alguns setores. Então, na verdade, a entrada do veículo novo, junto com o antigo, nos trouxe mais market share nesse segmento. A gente conseguiu também fazer uma penetração muito interessante no segmento de bebida. Então, tem clientes como a Coca-Cola, nas suas várias distribuidoras e fabricantes. Na Ambev, a gente conseguiu também ganhar muitos negócios ali. E o mercado de bebida no ano passado foi um mercado bem interessante, né? Então, a Mercedes ela conseguiu bastante pontos percentuais nessa categoria. E na categoria do 6x2 e do 8x2, do semipesado, o mercado da construção civil, o mercado off-road também, no apoio ao agro e de mineração, também foi um mercado muito forte. E como nós conseguimos trazer novos modelos de Atego, então a gente conseguiu também ampliar a penetração desse segmento. No final do ano a gente trouxe o Axor. Sim. E o Axor também foi um alavancador da gente conseguir ganhar mais participação de mercado nesse segmento do extra pesado on-road, né? Então, foi uma compilação de novos produtos, um incremento de portfólio com algumas estratégias comerciais e muito do trabalho que a gente já vinha fazendo e continua com a rede de concessionários para conseguir trazer mais profissionalismo na rede, na área de vendas e pós-venda. Então, a gente consegue estar mais perto, ter mais aderência ao que está acontecendo no mercado numa velocidade mais rápida. E aí, com isso, conseguir atingir alguns negócios, né? Vendo os resultados, a gente vê que o novo Acelo, ele já está aí, acho que na vice ali, liderança, já com um novo modelo, Sim. salvo engano. E o Axor, quando a gente conversou no final do ano passado, você também falou que ele até ultrapassou o que nós tínhamos de meta de expectativa. Exato. E aí, duas questões, né? Você esperava já esse avanço rápido, principalmente do Acelo, e eu pergunto isso porque é um cliente que vê preço, né? Sim. O cliente do Acelo. E você ainda estava dividindo, ele estava dividindo espaço com o Acelo antigo, ou não sei se ele ainda está em linha, como que está essa questão? Mas, de qualquer forma, se você esperava isso, como que você está vendo essa situação, né? Esse cenário? Quem está comprando o Acelo novo, enfim? Bom, então vamos falar primeiro do Acelo, depois do Axor, né? Acho que é importante. O Acelo, ele chegou com uma proposição um pouco diferente dos modelos que tinham. Ele chega com uma nova capacidade de carga e também com uma proposta de engenharia mais reforçada na sua plataforma, e isso garantiu para ele também uma segurança, uma segurança técnica, tem uma gordura ali de capacidade técnica para o nosso cliente, o que traz também mais durabilidade e mais longevidade do produto, né? Então, ele tem um ticket mais alto que o Acelo anterior, mas ele entrega mais também que o Acelo anterior. Então, você tem mais capacidade de carga e mais durabilidade. Então, o cliente desse segmento, ele está muito preocupado com a questão do veículo não poder parar em momento algum. É um cliente que está rodando a todo momento, em vários horários do dia, fim de semana, muitas vezes é o autônomo, que esse não tem um segundo caminhão para substituir. Então, para ele, a questão de conseguir colocar mais carga, para poder ganhar um pouco mais que seja no frete, junto com a maior disponibilidade do caminhão, a gente conseguiu provar para ele, ou ele conseguiu entender, que esse Acelo vale a pena investir esse ticket acima. Nós mantivemos o outro Acelo para aqueles clientes mais frotistas, que aí precisa realmente, muitas vezes ele tem um contrato longo e grande, que qualquer vírgula faz diferença no custo do frete que ele vai ter. Então, esse Acelo, ele conseguiu suprir a necessidade desse cliente, que apesar de entender as características do caminhão novo, ele está muito em busca de uma condição melhor. Tá. Então, esse Acelo que a gente pôde manter o antigo, ele vem bem nesse segmento de entrada para conseguir suprir esse cliente frotista que precisa de um veículo de valor, com valor mais Então, acessível. A tendência nem é tirar ele, descontinuar ele em algum momento. Eu acredito que, acho que a gente vai ter lugar para os dois. Vai ter lugar para os dois, mas vai acontecer naturalmente naturalmente a saída.
para ficar somente o Acelo novo. É estratégia nossa, e depois tem a questão de escala de produção, escala com os nossos fornecedores também. Então, vai acontecer naturalmente essa transição de não ter mais o Acelo antigo, só para manter o novo. E o mercado, aí você vai falar, mas e aí vocês vão perder participação e tal? Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque aí, não tendo mais a outra opção, aí o cliente ele vai ter que fazer as contas com a opção que existe no momento, que vai ser somente o novo Acelo, né? E o Axor, a volta dele, trouxe realmente, assim, a gente sabe que era uma coisa bem esperada e bem solicitada, enfim. Ele também contribuiu, em que momento, de que maneira? O Axor, ele foi um caminhão que, desde que ele saiu de linha, eu não parei de ouvir solicitações de, traz o Axor de volta, traz o Axor de volta. Então a expectativa já estava muito grande pelo mercado. Quando nós lançamos o veículo, apesar de nós estarmos todos enfrentando a taxa de juros e toda essa situação do final do ano passado, que estava bem desafiadora, devido à expectativa que tinha nesse caminhão, a gente conseguiu ultrapassar as metas que a gente estava vislumbrando por causa de todas as dificuldades, né? Ele chegou com uma proposta também diferente do que era o anterior, da mesma forma que o Acelo. Então ele chega na plataforma do Actros, uma plataforma mais robusta, mais confortável, mais segura e mais moderna que o Axor antigo. E ele chega também com a cabina reestilizada na parte interna, trazendo também mais ergonomia, mais conforto e equipamentos mais atualizados para a dirigibilidade do nosso cliente, né? Além do design externo, que ficou muito mais moderno, muito mais atrativo. Uma identidade visual muito próxima do Actros, muito próxima do para Actros. dar essa... E isso daí caiu muito no gosto do cliente, no primeiro momento. E aí o cliente comprou, e aí o cliente está usando, e eu acredito que o sucesso vai continuar porque eu tenho recebido somente feedbacks positivos do Axor, né? É um caminhão que realmente ele está performando de uma forma extremamente positiva. Eu queria que você falasse até nesse sentido, porque quando o Axor, saiu de linha lá, né, lá atrás, era uma linha bem ampla. E aí agora você falou que logo que vocês descontinuaram o Axor, o cliente veio e já pediu e solicitou. Agora você chega com 2 modelos, um toco e um trucado, né? Um 4x2 e um 6x2. E se o cliente já te pede expansão, se já te pede vocacional, porque a gente tinha o Axor vocacional, a gente já tinha o Axor traçado 6x4. Então eu queria saber se existe essa demanda de cliente e se vocês estudam essa possibilidade de aumentar a linha. Existe a demanda, é fato, né? Agora, o aumentar a linha ou não, nós estamos discutindo lá dentro, porque a gente está discutindo bastante os novos planos de investimento para frente, né? E aí a gente precisa ver como encaixa tudo isso dentro do nosso plano, na parte da capacidade realmente de desenvolvimento do produto, né? No curto e no médio prazo. Mas o que eu posso dizer é que tem planos, o mercado está pedindo, mas no momento eu não tenho nada acontecendo nesse sentido ainda. Tá. Quem compra Axor e quem compra Actros? É possível? Tem essa divisão? Existe? Porque... Existe a divisão, mas eu vou dizer que hoje em dia ela está muito mais teórica pela situação momentânea do custo total. Por isso que eu fiz essa pergunta. Né? Do que numa situação quando a situação de mercado e economia está normal, né? Então, assim, tem claramente, quem busca o Actros, é um cliente que ele está mais preocupado com tecnologia, com conforto, com segurança, é um cliente que normalmente ele vai fazer percursos mais longos, então é um caminhão que ele tem uma conectividade com muitos mais sensores, né? Então esse cliente mais top de linha, esse cliente mais profissionalizado, esse cliente que tem mais preocupação com a questão de segurança, é o Actros.
O cliente do extra pesado, onde não quer dizer que ele não tenha essas preocupações, porque o caminhão também carrega uma série de atributos, mas que prioriza um ticket médio mais baixo por causa do tipo de produtividade que ele precisa entregar por causa do contrato e que os outros atributos não justificam o custo-benefício, ele vai para esse caminhão de entrada que a gente chama, que é o Axor, dentro do segmento dele, né? Então, assim, essa é a teoria clara do que tem, para que tem cada caminhão, né? E tem clientes com as suas diversas necessidades, eles vão num ou no outro. Até. E agora falando. Só que agora, desculpa, só que agora, com esse altíssimo custo de aquisição de parcelas, e do outro lado, a gente tem ainda uma série de desafios na economia para o nosso cliente, então a gente vê que tem uma migração de clientes que tradicionalmente iriam no Actros, em alguns casos estão também cotando o Axor, e eu faço a mesma pergunta, mas o Axor, não sei se cabe bem para tudo que você precisa. Ah, não, mas para um contrato A e B que eu ganhei, O frete tá ali. para poder, tá muito apertado para mim, então eu vou no Axor, que para o momento é a melhor solução. Não, eu ia perguntar justamente isso, se todo esse momento econômico mudou, inclusive, o comportamento do seu cliente, né? Porque de repente você vendia uma solução X e hoje até pela questão de custo. Mudou. Não tem como não dizer isso, porque esse é o nosso dia a dia mesmo, né? As pressões para conseguir equalizar o custo para o cliente, elas são muito altas. E aí entra tudo, não é só o caminhão, com o preço do caminhão, entra também no que a gente pode ajudar na taxa de financiamento, entra também quando o veículo usado está na negociação, se a gente consegue também dar uma solução para o cliente com o veículo usado. A conversa ela é bem ampla. Mudou um pouco, né? Eu ia até te perguntar, mudou também o perfil de compra desse cliente, porque o financiamento fica mais caro. Ficou mais caro. É um cliente que hoje em dia opta em não financiar, e de repente dá o seu usado, aí de repente a sua venda de seminovos aumentou. Como que ficou? A percentual de veículos que a gente chama comprados à vista, ele aumentou substancialmente no ano passado por conta da alta taxa de juros. Agora, quando a gente põe o comprar à vista, é assim, é uma parte desencaixe, outra parte absorção do usado, veículo usado, né? Ou uma carta de consórcio que o cliente tem, e aí entra numa outra categoria, não é na categoria financiamento, mas mudou sim. Tá? Essa taxa de juros realmente ela trouxe uma nova dinâmica, diferença no comportamento dele nas contas. Que provavelmente você consegue mensurar quanto? De quanto era o pagamento à vista e para quanto foi? Uma média. Antes, no mundo normal, a gente tem normalmente 60% a 70% financiado e o restante vai no à vista. No ano passado, isso ficou 50-50, em alguns meses até deu 55 no à vista com 45. Nossa, dá para perceber até um cliente mais organizado, né? Tem que ser. Porque para poder fazer esse pagamento à vista nesse momento... Tem que ser, mas aí entra também tudo que eu te falei, né? A pressão no veículo usado. Mas geralmente é um cliente mais organizado, porque é o cliente também que faz conta que o veículo antigo dele está custando mais caro na operação do que a substituição. Então, geralmente são as pessoas mais realmente organizadas financeiramente e operacionalmente, que aí ele consegue captar melhor quais são os dados efetivos que a operação está dando para ele, põe na planilha e aí fala, ó, se chegar nisso é melhor trocar o caminhão. E você, por exemplo, você acredita que agora, nesse primeiro momento do ano que a gente tem o programa do governo, isso pode mudar de novo? Porque daí agora ficou mais interessante, talvez, o financiamento, e talvez dê esse impulso aí de novo. Acho que sim, sem dúvida, né? Agora que tem essa taxa nova, todo mundo está indo atrás para ver o que consegue fazer de negócio que caiba no orçamento, porque a taxa é nova, mas não é baixa. Sim, só é um pouco abaixo. Exato, esse daí eu um pouquinho melhor. Eu gosto de deixar bem claro para todos, até para alinhar as expectativas, né? Então a gente não volta a uma taxa com um dígito só. Né? Então a taxa continua muito alta ainda, né? Que antes estava abusivamente alta. Para o cliente. Agora está alta.
não está abusivamente alto. Sim. Mas ajuda demais, né? Esse programa ele veio no momento certo e a gente vê o que está acontecendo no mercado. Muitos clientes vindo atrás de nós para a gente fazer propostas, para a gente conseguir viabilizar negócios. Está todo mundo correndo para conseguir aproveitar essa janela, porque, infelizmente, ela é curta. Ela né? é curta. Então, eu acredito bastante que já está sendo, mas continuará pelos próximos meses sendo um bom impulsionador aí do mercado e vai mudar a configuração, aí aumenta a quantidade o percentual de veículos financiados. De financiamento. Né? Jefferson, você consegue quantificar na Mercedes o quanto já foi faturado nesse primeiro mês, digamos assim? E a outra questão é sobre se mudou também a busca por veículos, por exemplo, de 6x2, 6x4. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando você olha lá, em 2025, quando você olha lá Anfávia, Fenabrave, perdão, os emplacamentos, a gente viu um movimento de 6x2 de algumas marcas, e a Mercedes está lá, na liderança. Então, quando se fala de extra pesado, o seu caminhão mais vendido foi o Actros 6x2. E eu estou fazendo essa pergunta porque veio um colega de implementador aqui que falou que está rolando um movimento da tabela de frete, a fiscalização, e as empresas estão migrando para caminhões mais longos para usar quarto eixo, rodotrem e tal. Então, pode haver uma dinâmica, uma mudança na dinâmica, né, do 6x2 migrar para o 6x4. Então, eu já te faço essa pergunta. Juntei essas duas questões, por quê? Porque eu queria saber se você já está vendo realmente esse movimento, se com a taxa já consegue, né, você já percebe essa busca, vou aproveitar agora e comprar 6x4, que é um caminhão mais caro e tal, com ticket médio maior. Queria saber se está rolando isso. Não nessa proporção que você está colocando, tá? Tá dividido. Voltou a ser 50-50, a procura, mas a efetivação ainda a gente não tem dado suficiente para falar estatisticamente mudou de A para B. Né? É assim, né? Esse mercado ele é bem... volátil. Volátil, ele muda, né? Ele vai se transformando muito rapidamente, né? Eu tenho acompanhado, tenho ouvido também o retorno, né, do 6x4, mas em negócios efetivados eu ainda não tenho esses dados no estatístico para afirmar, está rolando um movimento maior. Não, ainda não tenho isso. Eu tenho ouvido conversas, mas em dados... Porque também foi novo, né? Essa mudança na fiscalização do frete foi uma coisa mais recente. Essa fiscalização eletrônica, agora não tem mais como ter brecha, então eles estão tentando achar caminhos para talvez não dê para mensurar, né? É que assim, né? O mercado ele vai sempre se adaptando e achando os seus próprios caminhos, brechas, né? Ali, né? Exatamente. Os caminhos, né? Igual a água quando escorre, né? Ela vai achando o caminho, vai se conformando às situações. A própria mudança do 6x4 para o 6x2 já veio como uma surpresa para nós quando mudou, né? E todo mundo teve que se readaptar. Agora a gente ouve de novo a situação, pode ser que o 6x4 volte novamente a ser o mais importante, né? O importante é estar preparado para essas mudanças, mas hoje dados estatísticos ainda não tem. E vocês têm algum tipo de condição especial para esse primeiro momento do MOVE, para de repente incentivar mais os clientes a buscarem a Mercedes, por exemplo? Ou... Bom, a própria taxa em si, ela já se torna um momento especial. Sim. Né? Agora, além da taxa, a gente não está fazendo ainda nenhum movimento, porque assim, é importante a gente entender o tempo das coisas. Né? Foi anunciado no final do ano, virou operacionalmente possível a partir do meio de janeiro, né? Aí, a gente recebendo uma série de propostas, aí até o cliente ele pegar, entender, digerir, confirmar, porque uma coisa é você ir atrás, outra coisa é você receber, fazer as suas novas contas, tomar a decisão de que vou ou não vou, né? Aí ele compra, aí tem todo o processo para poder fazer faturamento, a entrega do cliente, então a gente está falando de 3 semanas acontecendo um monte de coisa no mercado,
que não nos dá ainda nenhum sinal de necessidade de fazer coisas Qualquer adicionais. cotização especial. Exato, porque o crescimento na busca foi tão alta que a gente ainda está buscando os caminhos para conseguir atender a demanda. E quando eu falo demanda, não quer dizer necessariamente está todo mundo fechando, mas está todo mundo perguntando. Então eu tenho que ter velocidade de resposta para os clientes e poder ajudá-lo também nessa decisão nesse momento, porque é uma janela, né? Daqui a pouco fecha. Então, e tem um poder segmento específico que esses clientes estão indo ou tá para toda a linha? Tá para toda a linha, tá para toda a linha. Nesse momento, em termos de segmento de linha, tá para todos, mas em segmento de característica de cliente, nós vemos nesse primeiro momento os frotistas vindo com muito mais velocidade. Geralmente são as pessoas que fazem as contas mais rápido, né? E que talvez já estavam com as contas prontas antes, só esperando algum momento. Né? E agora abriu a janela de oportunidade. Muitos deles já tinham feito o custo operacional, que estava no momento já de trocar o caminhão. Então eles vêm mais rápido agora para tentar aproveitar conseguir pegar esse dinheiro antes. Né? Sim. Ô Jefferson, a gente sabe que o volume de vendas no Brasil, né, o que movimenta a indústria de caminhões é o pequeno e, sobretudo, o médio frotista. Certo. E a Mercedes é uma das marcas que mais fatura caminhão. Então, eu queria saber como que está, na realidade da Mercedes, esse movimento no Move Brasil. São realmente pequenos e médios frotistas? Ou você já vê grandes frotistas? Não. Porque esse cara, geralmente, ele faz conta, ele já se previne antes, compra antes e tal. Mas como que está isso na Mercedes? Quem está comprando, quem está indo atrás, buscando Move? Quem está vindo atrás é o mercado todo, pequeno, médio, grande. Quem está mais avançado nos cálculos para ir realizando os fechamentos são os médios e grandes. O pequeno ainda, ele tem mais... De novo, a taxa continua alta. A conta melhor, tem que ser bem mais... Né? Então, o frotista já estava preparado para esse momento. Né? Ele já estava fazendo as contas. Né? Então, ele já estava com aquilo pronto, esperando. O pequeno, ele está indo muito naquela, pode ser minha chance agora de fazer a troca que eu estava esperando. Ou antecipar algo que, de repente, estava pensando lá para frente, mas, de repente, pode ser um momento agora de eu conseguir pegar uma oportunidade. Como eu falei para vocês, é muito recente, são 3 semanas das coisas acontecendo de verdade. Né? Então, resumindo, a busca está em todos os segmentos, desde do pequeno, do autônomo até o grande frotista, mas os processos mais avançados estão acontecendo com os frotistas mais preparados e profissionalizados, que estão tomando a decisão mais rápido. Tá. Sim, porque faz a conta, não precisa pincelar tanto, né? Precisa, mas... Já estava organizado, na verdade, eu acho, para fazer, né? Você acha que pode ser um pontapé inicial para uma queda? Porque esse programa, ele tem um limite de até maio, né? Se eu não me engano. E você acha que pode ser um pontapé inicial aí para um começo de queda de taxa? Quero dizer, a gente saiu de 15 para 13 hoje, 14, né? Com o Move, e o governo já falava sobre, e até né, os economistas, sobre uma possível queda na taxa. Você acha que a gente pode viver este ano com uma taxa, até o final do ano, nesse nível que está de 13% aí do Move? Como você vê? Um prenúncio, né? Acredito que sim. Tá. Tem vários indicadores econômicos que já apontam para isso, né? Final de ano, uma taxa de 12,75, algo em torno disso, né? É uma antecipação realmente que o governo está fazendo agora, super necessário, para conseguir pelo menos manter um certo nível de operação nesse mercado e a renovação da frota, né? Porque esse é o outro lado que a gente às vezes esquece, né? A frota precisa ser renovada, isso é urgente, isso deveria ser a prioridade máxima de todos nós, né? As montadoras, os clientes e o governo. Né? Então, isso ela vem atendendo também a essa demanda. Que vai acontecendo naturalmente, mas conforme vai ficando muito caro, vai sendo postergado. Né? Então, esse momento dessa taxa de juros agora subsidiada antecipa, sem dúvida, um movimento que nós todos estamos esperando para o final do ano.
Isso daí pode fazer também, então, com que o mercado ele ganhe um patamar maior. E quando esse programa acabar, se a taxa real começar já a embicar para baixo, aí a gente pode manter a estabilidade no mercado. Mas o governo precisa trabalhar também na taxa básica oficial para ir reduzindo ponto a ponto, para quando esse momento chegar, o nosso cliente não sinta que subiu de novo, aí ele vou esperar até o final do ano, que é onde tem expectativa de cair de novo, né? E importante assim, a taxa Selic 15, na mão do cliente, aquilo vira 20. Exato. 21, depende do rate do cliente, vira 22. Sim, né? Exatamente. Com o subsídio, tá virando um 14, 15 real, ou seja, são 5 pontos percentuais. Então, você já tem uma vantagem, né? Então, é uma grande vantagem. Exato. Com a Selic indo a 12,75 no final do ano, é melhor que os 15 agora. Sim. Mas fica pior do que... Fica mais caro que o MOV. Fica mais caro que o MOV ainda. Ainda fica mais caro que o MOV, porque o MOV veio justamente para dar esse subsídio, né? E deixar o dinheiro mais barato, digamos assim. E você percebe, então, por exemplo, não tem nem como ainda dar uma... imaginada do que vai ser o segundo semestre, porque o primeiro a gente tem o MOV que vai dar uma amenizada, mas o segundo, que geralmente é um período que vai... Sazonalmente é mais alto o segundo Exato, semestre. E dessa vez a gente está vendo uma inversão por conta do incentivo. Você consegue entender um pouco, até por todos os eventos que vamos ter no segundo semestre? Ou... Essa é a pergunta do milhão, né? Que todos os meus chefes na Alemanha estão me perguntando 4 vezes por dia, né? O que vai ser? Eu imagino, porque deve ser uma confusão para eles entenderem tudo isso. E principalmente o segundo semestre. Você perguntou para eles também como vai ser lá? Porque tem Mas lá, felizmente... Vamos trocar informações. Não dá para bater de frente com o chefe, né? Não, isso é questão de segurança também. Mas na Europa, felizmente, eu tenho ouvido bons dados lá. A Europa está finalmente se recuperando e está indo num movimento bom. Agora, aqui, a gente tem muita coisa para acontecer no segundo semestre, né? Então, abre com Copa do Mundo, aí depois a gente tem a situação, as eleições começam a borbulhar, a eleição no Brasil, com toda essa situação internacional, sempre alguém de fora fala alguma coisa para intervir, e aí isso pode balançar o mercado mais ainda, para cima ou para baixo. Aí a gente tem do outro lado uma taxa de juros que tende a cair, mas qual vai ser essa velocidade? A gente não sabe ainda. A macroeconomia vai sempre continuar bem incerta e desafiadora, e isso balança o preço das commodities, para mais ou para menos, que impacta diretamente o nosso negócio. Mas a gente também tem uma Fenatran no final do ano, que sempre é um momento onde a indústria, junto com os clientes, costumam ter um ânimo maior, tem novidades, tem ações especiais, os clientes também aproveitam essa janela para fazer negócios. Então, assim, tem coisas acontecendo de todos os lados. Hoje, com base na informação que nós temos, eu diria que continua um mercado flat, primeiro e segundo semestre. Não a sazonalidade, mas não também uma queda. Fica um mercado flat o ano todo. Ô Jefferson, a Mercedes é uma marca full liner, mais de varejo, e você falou agora de alguns eventos, e esses eventos se traduzem em finais de semana, não finais de semana. Feriados, menos dias trabalhados. Menos dias trabalhados. Tem menos dias úteis esse ano. Porque eu acho que o impacto para uma marca mais de varejo deve ser um pouco maior. Então, como que vocês estão trabalhando essa questão, ou vão trabalhar, ou o que pode se fazer, se é que pode se fazer algo? Não, o que pode se fazer é tentar compensar, né? Tem menos dias úteis, então nos dias úteis vocês vendam mais, entreguem mais do que seria normal. Trabalhar nos dias úteis. É simples como isso, né? Assim, então o plano é feito dessa forma. A gente que lute. Não, exato, a gente que lute, né? Então é simples como isso. Tem menos dia útil, então eu vou vender menos. Não, você tem menos dia útil, você trabalha mais nos outros dias para vender a mesma coisa, pelo menos. Porque o ideal é vender mais, é conseguir atender mais cliente e etc, né? Estou falando a questão de veículos, né? Mas tem uma questão fundamental que é o pós-venda também, que também movimenta bastante dinheiro. Sim, né? Verdade. E normalmente, no nosso caso, a gente está fazendo uma série de acordos com a nossa rede para que não feche
nesses dias que não serão úteis, né? Porque os clientes estão rodando. Exato. Né? Então vai ter, os plantões vão continuar para que o movimento continue de certa forma normal e, consequentemente, financeiro vem conjuntamente com isso. Né? E a Fenatran, só especificamente, em 2024 foi boa, né? Muitos fecharam os negócios, enfim, quando chegou em janeiro, com a alta de juros, muitos contratos foram cancelados, né? Enfim. Como o brasileiro já se acostumou, vamos dizer assim, já incorporou essa taxa, você também visualiza uma Fenatran que talvez renda mais negócios do que foi 2024, tendo em vista que, por mais que exista expectativa de melhora dos juros, o transportador já incorporou os 15%, vamos dizer assim, já, né? Não incorporou, mas assim, não vai ser uma surpresa, vamos dizer assim. Assim, acho que incorporar os 15% não é bem o termo, tá? Eu já cheguei a ter essa tese também, né? Já faz aceita, parte do aceita. custo, né? Aceita que dói. Mas eu, sentando com vários clientes e olhando a planilha deles, eu comecei a entender que não é bem assim, tá? Ele está realmente fazendo uma postergação de compra e eles estão apostando no qual é o momento ótimo de fazer essa troca entre um custo operacional que vai aumentando versus um capital maior a ser pago para a operação. É que tem os fatores externos, quanto que ele consegue repassar no contrato dele, quanto que ele vai conseguir remunerar, as linhas de financiamento que ele vai conseguir pegar, qual a expectativa de futuro que ele tem, o índice de confiança que ele tem para frente. E aí entra um fator importantíssimo no final do ano, que são as eleições, que vai também mexer na questão de confiança, né? Eu não sei dizer o que vai mexer para mais, o que vai mexer para menos, né? Mas o fato é, sempre esse momento acaba mexendo com as expectativas de todos. E o grande empresário e o pequeno empresário, ele é diretamente sensível a isso. Ainda mais nessa situação limítrofe que a gente está. Taxa de juros, custo de frete, custo operacional, combustível continua alto, mão de obra é sempre uma situação complicada, porque não está simples encontrar motorista, e aí para conseguir reter motorista ele tem que pagar mais benefício, um salário melhor. Então assim, o custo operacional dos nossos clientes cresceu muito nesses últimos 2 anos. Qualquer ponto que acontece diretamente no negócio dele ou na macroeconomia pode mexer esse ponteiro para cima ou para baixo. Tá? Então, dizer que vai ser melhor que 2024 é impossível nesse momento. A gente pode, na verdade, lutar bastante para que fique no mesmo nível, que foi excelente lá. É que depois precisou se materializar uma série de coisas, né? Mas naquele momento a gente vivia uma situação de um otimismo muito maior do que é hoje. Sem dúvida nenhuma. Jefferson, eu quero também agora falar com você sobre descarbonização. Vocês trouxeram, né, o e-Actros para testes com alguns clientes. Queria saber como está o andamento, se já tem frota sendo negociada e tudo mais. E também nos encontramos em um evento no último semestre do ano passado, que você super anunciou o gás. E aí eu também queria saber o status disso. Vamos começar com o elétrico, né? Está rodando em clientes. Nós primeiro fizemos algumas rodagens com o nosso time mesmo. 2 exemplos que a gente até já publicou, né? São Paulo a Rio de Janeiro, 440 quilômetros, e ali fez o trecho todo e sobrou 25% de bateria. E aí a gente fez São Paulo-Curitiba, 480 quilômetros, fez o trecho todo e sobrou ali também 20% de bateria. Então, numa única carga? Numa única carga. Uau! Então isso daí já deu muito mais ânimo pra gente. E obviamente carregado. Né? Sim, carregado. Sim, PBT máximo. Por isso que eu falei, obviamente, para só... Obviamente, senão também não faz sentido, né? E aí, a partir daí, a gente começou a colocar em clientes e deixamos mais um caminhão dentro da nossa planta para rodar lá dentro, no nosso Milk Run, para entender também nessas operações
como que ele vai desenvolver, né? Quantas horas por dia eu consigo ficar rodando com esse caminhão, né? Porque pode ser uma aplicação bem interessante. Os dados, eu tenho alguns dados já, não vou divulgar, me desculpa, porque a gente está preparando um momento legal para poder divulgar uma série de dados aí para vocês, mas aí eu quero fazer uma forma bem estruturada, bem legal, trazendo os clientes para conversar com vocês, bacana. Porque eu quero divulgar os dados, não a Mercedes divulgando. Deixa o cliente falar para vocês. Porque eu acho que é a forma mais transparente para fazer esse tipo de anúncio, né? Mas o que eu posso já adiantar que o mesmo comportamento que ele mostrou com o nosso time rodando, ele está mostrando nas operações reais dos clientes. Então, é um caminhão que realmente nos dá bastante expectativa quanto ao uso dele e aplicação no Brasil. Certo. É um caminhão que é já bem maduro na Europa, está vendendo muito. Então, assim, a maturidade dele e a entrega que ele faz para o cliente me dá muita confiança. Depois a gente vai entender as questões de custo, preço e tal, porque vai continuar sendo um caminhão importado. Né? Vai continuar. A gente não vai produzir esse caminhão aqui no Brasil. Então tem as taxas de importação, em compensação também tem o acordo que foi assinado, a gente sabe que não é para curto prazo entre Brasil e Europa e Mercosul, mas vai nos dando também a possibilidade de fazer um plano de negócio mais a médio e longo prazo. Esse acordo ficou em stand-by, então voltando, existe essa possibilidade. Então, ainda não há negociações comerciais desse caminhão. Não há negociações comerciais desse caminhão agora. Agora, hoje. Tá, agora hoje. Isso. Tá bom, amanhã é outro dia. Amanhã mas agora outro hoje dia. não tem. Tá. Então isso é quanto ao elétrico. Tá? Aí nós temos a conversa do gás, que eu falei naquele evento, e eu já, no fim do ano, vocês também me perguntaram, né? E aí, como é que tá? Me leva lá para ver onde está usando o caminhão. Ele está em testes. Ele está em testes, tá? Então legal. a gente está lá desenvolvendo a solução, o caminhão está em teste, né? A gente está realizando ali tudo que precisa fazer em termos de teste de durabilidade, a parte das conexões eletrônicas do veículo, né? Não é surpresa para ninguém que, infelizmente, ou felizmente, a história vai contar com mais propriedade isso daí. A Mercedes ela resolveu se antecipar e investir em outras tecnologias, principalmente o elétrico e o hidrogênio. A gente já vê o nosso caminhão a hidrogênio rodando em vários testes na Europa, com ótima performance. Então a Mercedes seguiu esse caminho e o gás não foi o caminho que ela perseguiu até então. E outros perseguiram. Então agora a gente chega naquela fase que outros passaram lá atrás, de fazer os testes realmente, verificar também com parceiros como é que pode ficar esse modelo de negócios, para a gente poder entender, agora está pronto, está maduro, vamos já colocar em mercado, né? Então a gente está nessa fase. O importante é que a Mercedes botou realmente no roadmap dela começar a trabalhar com essa solução a gás também para os nossos clientes. Agora, o quando está dependendo realmente finalizar os testes, as demandas. O gás, porque vocês entraram primeiro com o elétrico, e eu lembro que até tinha um discurso na Mercedes sobre vamos trabalhar com elétrico e nada de gás. O gás veio também porque no Brasil isso está bem difundido por meio até por causa do biometano. Isso. Lei do combustível do futuro. Então foi nesse momento que vocês entenderam, não, a gente tem que ter, como que foi a chegada do gás? Brasil é um dos principais mercados, mas a Argentina também, o gás é extremamente relevante, nós somos fabricantes para a Argentina também. Vocês são líderes na Argentina. Na Argentina, né? Nós temos 40% venda. de market share na Argentina, né? Então, isso no caminhão, mas também no ônibus na Argentina, onde que a gente tem 70% do mercado, também está tendo uma demanda para novas soluções, né? E o gás é uma delas. Então, assim, a demanda do gás vem subindo no mundo todo. Então, Brasil, Argentina, Europa também vem tendo um movimento para o gás também.
E aí a Mercedes entendeu que, agora estamos numa situação diferente do que tínhamos há 5 anos atrás. A demanda está aí, está acontecendo, está crescendo, não é ainda, está longe de ser o principal, a principal demanda de mercado, mas... Nem vai ser, né? O diesel ainda vai... Mas... Existe, mas não vai ser a principal. Mas para alguns nichos, alguns segmentos, aí sim será a principal em alguns segmentos. Então a gente agora falou, bom, está na hora da gente se preparar para também entrar, para atender o nosso cliente, porque é o cliente que está cobrando a gente. Né? Chegou a hora da demanda, então tem Mercedes, Sim. pense alguma coisa aí, porque agora eu estou vislumbrando que eu vou precisar também. Então aí a gente resolveu seguir também com essa tecnologia. Mas está naquela situação, fase de teste. Eu não consigo dizer quando, que é as perguntas Sim. de vocês, de todo quando, momento. Onde, por quando, quê, onde, com quem, como, capacidade quanto vai custar, também, tal. já pode falar? É um como? semi, é um pesado? Então, qual é o modelo e tal? Eu tenho que perguntar, né, Jefferson? Eu sei, não, é justo vocês perguntarem, mas eu também tenho que trazer a transparência, falar, nós estamos nesse momento ainda no desenvolvimento. Então, Jefferson, agora você vai participar do nosso quadro Mito ou Verdade, de acordo aqui com o nosso bate-papo. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Roda a vinheta. Vamos lá, Jefferson. Mito ou verdade? O Move Brasil está atraindo somente pequeno e médio transportador. Mito completo. A gente vê que as procuras estão de todos os segmentos, seja do cliente pequeno, médio e o grande, e diria até mais. Os grandes clientes é que estão mais acelerados nas suas decisões para aproveitar esse momento aqui inicial das taxas. Nesse sentido dos grandes clientes, são eles que estão procurando o novo Acelo? Mito ou verdade? Mito. O novo Acelo, ele é um carro que ele atende o varejo e o frotista. Mas a procura é um caminhão muito vocacionado para o varejo, para o pequeno cliente. Então, assim, é um mito. Esse veículo ele tem uma divisão de carteira bem equalizada entre o pequeno e o grande. Mito ou verdade? A volta do Axor ajudou os resultados positivos em 2025 da Mercedes-Benz? A verdade total. E acredito que vai ajudar bastante em 2026. O Axor ele voltou depois de uma grande expectativa, chegou com uma série de atributos novos, nova plataforma, nova cabina, trazendo um novo conceito de tecnologia também versus o Axor antigo, e nos ajudou bastante, ajudou muito o nosso cliente, tenho a certeza que vai continuar sendo um sucesso. Os testes com o iActros no Brasil pode ser um prenúncio da nova cabine do iActros Pro Cabine europeu chegar ao país? Bom, então, depois desse silêncio, penso eu que o seu retorno ao programa já tem, de repente, até dia, data, horário marcado, certo? Vocês podem contar com o retorno de programa e vamos ver quando. Então tá bom. Então, por enquanto, a gente quer te agradecer pela sua presença, pela sua contribuição aí das informações. Foi muito legal, a espera foi grande, mas valeu a pena. Obrigada. Eu adorei, brincadeiras à parte, eu adorei estar aqui e podem contar sim comigo. Virei muitas vezes mais, porque realmente foi uma experiência muito interessante e especial para mim. Muito obrigado. Que ótimo. A gente que agradece. Você que quer saber sobre essa resposta, ele vai voltar. Então, fiquem ligados todas as quartas-feiras, às 19h30, no @Vozes do Transporte no YouTube. Isso. Porque é isso aí, gente. Sempre novidades. E novidades que estão por vir. Então, se você não quer perder essa futura resposta, já se inscreve lá no canal, para não perder nenhum conteúdo. Até mais.